Bom dia! Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus e eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar nessa mesa conversando com os meus irmãos. Que em nome de Jesus, nessa conversa, o Senhor possa falar aos nossos corações tudo o que o Senhor tem no seu coração para falar conosco. Abra o nosso entendimento, Espírito Santo, nos faça ver, nos ajude a ver o que o Senhor tem para nós nesta manhã, nos ajude a enxergar a solução, o caminho, a estratégia. Em nome de Jesus, Espírito Santo, a minha vida é do Senhor, essa live também. Eu peço que o Senhor abrace os meus irmãos, trazendo entendimento. Se de alguma forma eu me equivocar no jeito de falar ou me expressar, que o Senhor complete o que precisa ser completado aqui, o que precisa ser atingido de fala, de palavras, de textos, para que o Senhor possa ser visto de perto pelos meus irmãos de uma forma extraordinária, onde eles consigam não apenas te ouvir, te ver, sentir, mas sair dessa live com o coração já pronto para viver as fontes, para viver as bênçãos que o Senhor tem para nós, que o Senhor tem para eles. Prepara o coração deles, ó Deus. Que eles possam enxergar o processo como um caminho até as fontes de águas doces, as fontes, Senhor, do refrigério que o Senhor pode trazer através desse entendimento de que o lugar que estamos é um lugar que precisamos passar, que precisamos estar. Mas o Senhor tem caminho leve, tem um fardo leve para nós. E nós queremos ter esse entendimento. Em nome de Jesus, abraço os meus irmãos nesta manhã e me deixe ser útil na vida deles. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, gente. Que bom ter vocês aqui de novo, Elisama. Obrigada, querida. Fábio, obrigada pela presença. Temos Catinha, amiga. Catinha, eu te vi, eu pensei, vou abraçar a Catinha. Eu tava lá louvando, você chegou, e aí passou rápido, eu não te vi, mas sinta-se abraçada. A Bíblia fala assim, que a gente pensa, a gente já executou, né, no pensamento. Então, meu abraço já tinha... Eu te dei um abraço, assim, virtual na minha mente, mas quando a gente se vê novamente, eu vou quebrar essas costelas. Tava muito linda ontem, viu? Adrianinha, tudo bem com você, minha querida? Saudades. Celiane, é isso? Não sei se eu li certo. Lucília, minha querida pastora das nossas crianças. Ela e o marido fazendo um trabalho incrível com as nossas crianças na igreja. Obrigada, querida. Chácara São Pedro, Iranildo, bom dia. Bom dia, Di. Acho que eu já falei bom dia pra você, né, Di? Janete, obrigada pela presença. Gente, pessoal, a galerinha aqui do TikTok também chegando. Denise, bom dia. Carol, obrigada, gente. Sejam todos bem-vindos. Roseluz, tenho que falar da Roseluz, né? E a Nádia, daqui a pouquinho ela chega. Obrigada, minha querida, pela presença. Êxodo 15, de 22 a 27. Se estiver com a Bíblia aí e quiser acompanhar, é Êxodo 15, de 22 a 27. Mais tarde, Moisés conduziu os filhos de Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias, caminharam para dentro do deserto sem encontrar água. Todavia, quando chegaram a Mara, não lhes foi possível beber da água dali, porquanto era amarga. Esse é o motivo pelo qual esse lugar passou a ser chamado de Mara, que quer dizer águas amargas. Então o povo começou a reclamar. Reclamaram a Moisés e perguntando, o que é que nós vamos beber? Moisés clamou ao Senhor e ele indicou um arbusto. Moisés pegou e lançou sobre as águas e estas se tornaram boas para beber. Foi em Mara que Deus entregou aos israelitas as leis e ordenanças e submeteu à prova a obediência deles ao Senhor, declarando, se ouvires atento a voz de Yahvé, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou Yahvé, aquele que te cura, aquele que te sara.
Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam ali junto das águas. Gente, 3 dias depois deles terem vivido algo sobrenatural, algo grande, um milagre ali da libertação, né? Da escravidão do Egito, do mar, passaram pelo mar, viram quem perseguia, né, a destruição do exército todo ali. 3 dias depois, 3 dias, eles entrando pelo deserto estão com sede e se deparam com águas, mas a água não é potável. A água é amarga e o povo começa a reclamar. A reclamação, a murmuração, ela expõe o problema, mas só o clamor resolve, só a oração resolve. O povo viu o problema, não estava com sede, não podia beber a água porque a água estava amarga, e começou a reclamar, começou a murmurar. E quando a gente começa a reclamar, e quando a gente começa a murmurar, logo os culpados por aquela situação que a gente está passando aparecem, e a gente começa a culpar. Se fulano tivesse feito isso comigo, eu não estava aqui. Se eu não tivesse confiado tanto, não tinha acontecido isso. Se eu não tivesse... E começa a culpar. Muitas vezes a gente está em frente a águas amargas na nossa vida. Eu não sei qual águas amargas você está passando, mas muitas vezes nós não entendemos. O povo, quando chegou lá, as águas amargas, que eles chamaram de Mara, estavam lá. Mas a solução também estava lá. As duas coisas estavam juntas. Nem sempre a solução está junto com o seu problema. Mas nesse caso aqui, a solução, tanto o problema quanto a solução, já estavam lá antes deles chegarem. Então já existem circunstâncias nas nossas vidas, já existem problemas na nossa vida que já estão lá. Só esperando a gente superar esse ciclo aqui para entrar no outro. Mas quando a gente entra no começo de um novo ciclo, no começo de uma estação, os problemas já estão lá. Só que nós esquecemos que o mesmo Deus que fez tantos milagres na nossa vida, Ele tem a resposta, Ele tem a solução, Ele tem a estratégia. Deus não fez nascer uma árvore ali imediatamente depois que Moisés clamou. Ele tem poder? Tem. Deus tem poder, podia ter criado instantaneamente uma solução. Mas eu já falei aqui várias vezes, Deus não trabalha com mágica. Deus trabalha com processo. Existia um processo ali de entendimento que o povo precisava entender, que a murmuração, na verdade o povo estava reclamando de algo legítimo. Era algo verdadeiro. E a murmuração expõe. Você entende que quanto mais você murmurar, quanto mais você reclamar, mais você vai demorar a resolver seu problema. Porque a murmuração, ela revela o que já existe, o que está ali, o que dói, o que fere, o que angustia, o que causa ansiedade. Então, reclamar, você só está repetindo algo que está todo mundo vendo. Ou às vezes ninguém está vendo, mas quando você reclama, você expõe. Então, todo mundo já viu que você reclamou. Como é que... E chegou para Moisés, e aí, Moisés, como é que a gente vai fazer? É triste de ver que o povo não conseguia enxergar a liderança de Deus. Eles não conseguiam enxergar ali. E muitas vezes nós estamos como esse povo. Só que o povo não tinha o acesso que nós temos. O povo, para chegar até Deus, eles não conseguiam reconhecer em Deus essa solução. Eles estavam cegos pela murmuração e pela reclamação. Então, eles foram até Moisés, porque eles reconheciam em Moisés. Eles visualizavam em Moisés uma autoridade que eles... Falou, e aí, cadê a água? A gente está com sede. A única água que apareceu aqui, a gente não pode beber. E fala que Moisés não reclamou junto. Muitas vezes o mundo apresenta suas reclamações para a igreja de Cristo.
E o que nós, como Igreja de Cristo, temos devolvido de resposta às reclamações, às murmurações que o mundo traz para nós? Aqui fala que quando o povo foi para Moisés e expôs sua murmuração, expôs sua reclamação, Moisés encoçou a cabeça assim e falou: rapaz, não é que é mesmo que essa água tá amarga? E agora? Daqui para frente é só ladeira abaixo. Ixi, vai só piorar então. Se essa água aqui tá amarga. Porque ficar sem comer, a gente até aguenta um pouco, mas ficar sem tomar água. Muitas vezes, o mundo, as pessoas, seus vizinhos, seu colega de trabalho, as pessoas que não conhecem a Deus, que não têm acesso a Deus, chega para você e expõe reclamações e murmurações e você murmura junto. Tem gente que chega para você e fala assim: mas o mundo tá cada dia pior, né? Eu não sei como é que nós vamos viver daqui para frente. E começa a reclamar. Aí nós, como Igreja de Cristo, que somos a esperança da glória. Nós somos aqui Jesus em movimento, no movimento do mundo que nós estamos. E aí a gente vai e reclama também. É verdade. E ainda usa a Bíblia. A gente usa a Bíblia para dizer que a gente está certo. Mas a Bíblia falou que tudo ia aumentar, as coisas iam aumentar, a dificuldade ia aumentar, ia ficar cada vez pior mesmo antes da vinda de Cristo. Mas esse mesmo Cristo que você está falando que as coisas vão piorar, vão ficar difíceis, esse mesmo Cristo diz que todo aquele que for até ele, o fardo fica leve em qualquer tempo. O fardo fica suave em qualquer tempo. O problema é que nós não enxergamos a solução porque estamos apenas reclamando junto com quem está reclamando. E a reclamação, a murmuração do povo não era sobre algo falso, alguma ideia. Era algo real que estava mesmo acontecendo, estava mesmo existindo. A atitude de Moisés foi: clamou Moisés ao Senhor. Vocês entendem que a mesma dificuldade que o povo tinha, Moisés também tinha? Moisés não foi privilegiado por ter acesso a Deus, por ser um profeta, por ser ali um sacerdote, um líder. A água não era doce para ele e amarga para o povo. Era amarga para ele também. Ele estava no mesmo barco, ele também estava com sede, ele também estava cansado. Mas a reação de Moisés diz tudo sobre Moisés, como ele via Deus. O relacionamento que nós temos com Deus, ele é revelado quando nós reagimos diante das águas amargas. O povo reclamou porque eles não tinham um relacionamento com Deus. Então a reação deles era de um Deus que punia, um Deus que castigava, um Deus que abandonava, um Deus que feria e deixava a ferida exposta. E nesse mesmo texto de 22 a 27, Deus fala: se vocês me obedecerem, se vocês cumprirem os mandamentos, vocês não vão ser atingidos pelas mesmas doenças, as mesmas enfermidades que o povo egípcio tem. Porque eu sou o Deus que sara, eu sou o Deus que cura. Então, às vezes, as pessoas vêm e apresentam para você muitas reclamações, muitas murmurações. O trânsito está caótico, a criação de filho está difícil, a religião está não sei o quê, né? O mundo está cada dia pior. E aí você tem a mesma reação que eles e acaba adquirindo as mesmas enfermidades que o povo que não conhece a Deus tem. E Deus está falando para o povo assim: se vocês cumprirem os meus mandamentos, se vocês olharem para mim e me obedecerem, e chegarem aqui, se chegarem a mim, eu vou curar, vocês não vão ter as mesmas enfermidades. E nós estamos tendo as mesmas enfermidades porque nós temos tido a reação igual a quem está reclamando. Moisés teve uma reação diferente. Quando o povo chegou para reclamar, ele não reclamou junto. Ele diz assim: o povo reclamou por Moisés e Moisés clamou ao Senhor. A solução só aparece para quem clama.
A murmuração, a reclamação é algo natural. É natural de acontecer mesmo. Eu reclamo, você reclama. Mas o clamor, ele é sobrenatural. A reclamação expõe o problema, o clamor traz a solução. Então, quando o povo chega às águas de Mara, eles não conseguem enxergar a árvore que salvaria aquelas águas. Porque eles só ficam diante das águas amargas, reclamando das águas amargas. Eles não estão inventando, é um problema que existe mesmo. Mas existe a árvore que transforma aquelas águas em águas doces. Aquela árvore que transforma as águas amargas em doce já estavam ali. Assim como as águas de Mara já estavam lá, a árvore também já estava lá. Muito antes do problema aparecer na vida dos judeus lá, do povo que quando saiu, muitos antes, quando aquela água amarga brotou ali, junto com ela já tinha a solução para transformar aquela água em água doce. E fala que naquele mesmo lugar, diante da amargura do povo, que Moisés clama e Deus mostra uma árvore que jogada nas águas amargas transforma as águas doces. Diante daquela amargura que é retirada por causa daquela árvore jogada, Deus dá um entendimento e dá instruções de como é que deveriam reagir diante das novas situações que acontecessem. Se vocês me obedecerem, se vocês me amarem. O primeiro mandamento que foi: ame o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o seu entendimento. Porque quando chegar as águas amargas na sua vida, ao invés de ficar reclamando o tempo inteiro, assim como todo mundo que não conhece a Ele faz, você vai agir como Moisés, vai clamar. Porque Moisés falou, e Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou para ele um arbusto, uma árvore que ao jogada nas águas amargas foram transformadas em água potável, em água doce. E aí, se você for ver lá no último versículo, fala que depois que eles estavam ali, foram colocadas ali as leis que Deus colocou para eles, para viver em comunidade, para trazer unidade para eles e entendimento sobre quem Deus era e o que Deus poderia fazer. Fala que Deus os conduziu. Deus os conduziu para Elim, Fala assim, eles chegaram a Elim, onde tinha não só um lago, um rio de águas amargas. Tinha 12 fontes de águas potáveis. E não só fonte de água potável. Tinha também 70 palmeiras. E eles acamparam junto das águas, debaixo da sombra. Deus tem descanso para você. Deus tem fonte para você. E se você está de frente hoje de águas amargas, reaja como Moisés, não como o povo. Você tem acesso por causa da árvore jogada nas suas águas amargas. Essa árvore é o Cristo de Nazaré. A cruz do Calvário foi jogada nas suas águas amargas. Olha para a cruz diante das suas águas amargas e clame. Murmurar é algo natural, seu e de todo mundo, mas você conhece a cruz. Olha para a cruz. A cruz transforma a sua amargura. Olha para Jesus, declare Jesus sobre essa situação que você está passando, sobre essas suas águas amargas. Reclamar é natural, mas o clamor é sobrenatural. Porque o clamor tira de nós uma essência de fé que Deus derrama nos nossos corações através do clamor. Porque a fé não é algo que nós conseguimos gerar no nosso coração. A fé é um dom de Deus, então é só na presença dele que a gente adquire fé. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Que você hoje possa entender que a cruz de Cristo, toda vez que você jogar nas suas águas amargas, você olhar para a cruz de Cristo, você vai saber que Jesus derramou a vida dele ali na cruz do Calvário para transformar as suas águas amargas em doce, para que você sobrevivesse a qualquer época, a qualquer estação. Então, quando o mundo vem murmurar para o povo de Deus clama. Porque o povo de Deus enxerga a abundância e a superabundância de graça de Deus em qualquer caos que nós enfrentemos. O povo vem, as pessoas vêm. Não reclama junto, gente.
Decore esse versículo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sempre vai ter graça suficiente para a gente viver qualquer época da nossa vida. O Cristo de Nazaré venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então ele tem o poder de transformar qualquer situação. Olha para a cruz, olha para Jesus. A cruz de Cristo pode transformar qualquer vida amarga em vida doce, potável, tornando fonte que vai abençoar outras pessoas, a sua vida, a sua palavra, o seu jeito. Vai levar não só você para um lugar de 12 fontes, 70 palmeiras, um lugar de descanso, um lugar de refrigério, mas você vai trazer isso para as pessoas. As pessoas vão ter, só de estar perto de você, sempre terá uma palavra de encorajamento. Sempre terá uma palavra de refrigério. Então você se torna uma palmeira que leva sombra, refrigério, você é fonte. Entenda que Deus tem um lugar em Elim depois de cada caos que você enfrentar, cada água amarga. Além de Deus transformar essa água doce, porque foi necessário permanecer em mar ali, porque Deus iria passar ali as diretrizes, os mandamentos. Eles tinham que passar ali. E Deus transformou aquela amargura, aquelas águas amargas em águas doces. No tempo que eles precisavam ficar ali. E falou, não é para vocês terem as mesmas doenças dos egípcios, não. Eu sou o Deus que sara. Olha para mim, me obedece, obedece os meus mandamentos. E vocês serão curados, porque eu sou o Deus que sara, eu sou o Deus que cura. Onde os egípcios, o mundo só enxerga doença, só enxerga sentença de morte, só enxerga depressão, ansiedade. Nós enxergamos a cruz de Cristo. Eu vim para que vocês tenham vida e vocês não estão tendo vida. Vocês estão reclamando tanto que não conseguem enxergar a solução, que já existe, já está pronta. Mas você não está enxergando porque você está reclamando. Comece a clamar. E o poder sobrenatural de Deus vai mostrar para você que a solução, ela já está pronta para você sair deste lugar. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, perdoa todas as vezes que nós passamos tempo reclamando, murmurando. E não entendemos que essa situação que se apresentou para nós é para nós clamarmos. Porque reclamar não vai resolver a solução, não vai resolver a situação. A amargura não vai resolver a situação. Mas se nós clamarmos, nós teremos a solução, a estratégia, o caminho, o direcionamento. Para permanecermos neste lugar até que tenha se cumprido o tempo que o Senhor quer nos ensinar neste lugar. E o Senhor vai nos levar a fontes de águas tranquilas, porque o Senhor é o único que pode nos guiar a verdes pastos, a águas mansas, a trazer refrigério, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário. E o poder que vence a morte derrama poder sobre nós para vencer qualquer lugar amargo, qualquer amargura, qualquer caos, qualquer problema, porque a graça derramada na cruz do Calvário, ela sempre vai superar qualquer dor, ela sempre vai ser maior do que qualquer desafio que enfrentemos. E agora, na autoridade que eu tenho aqui, recebo, a autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau. Obrigada pela presença de todos. Tchau.